Estou online. Você desligou o telefone? Eu sei lá, Ricardo. Põe no gancho, mamãe. Se você não tá falando... É muito complicado esse negócio deles aí. Não paga nada. Aí, Serão eles? deve ser. Alô? Não escuta. Sim, sou eu. Não escuta. Vai começar? Sim. Começamos. Eu puedo hablar sempre ao telefone, não? Eu hablo aonde? Pelo... Não, você tá falando, tá? Ele tá... Ah, sim, está ouvindo-me. Ah, sim, está ouvindo-me. Oh, muito bem. Já vou desligar o telefone e empiezo. Sim, sim. Vai. Começa, Ricardo. No. Põe aí, nós outros não te escutamos. Não estamos... Não. Acho que é isso. Então, bota Não, aqui. não, acho que não é isso. É aqui? Peraí. Estão te escutando. Pode começar a conferência. Boa tarde a todos e todas que me escutam do encontro Educando-nos em La Hora. Sinto agora uma alegria profunda, legítima, alegria menina, aquela que Paulo Freire sempre experimentou e não cansou de falar sobre ela. A sinto fortemente desde o momento em que Mercê Espanha intermediou esse convite, relembrando tantas alegrias meninas que passamos juntos em Barcelona e em outros sítios da Espanha. Essa minha alegria menina se alonga, entretanto, na responsabilidade de falar sobre o meu marido para filósofos, educadores e sociólogos, muitos deles certamente freirianos, para dizer algumas coisas sobre um homem conhecido no mundo que dizia de si próprio: fiz algumas coisas. Vocês me cobrarão certamente falar com fidelidade aos rigorosos princípios antropológicos, filosóficos, políticos, éticos e epistemológicos de Paulo Freire e sobre a capacidade dele de ser gente. De dizer como Paulo sabia amar profundamente todos os entes porque se indignava frente às injustiças. Sabia sorrir e ser bem-humorado porque foi sério e responsável nas coisas que fazia e pensava. E sabia portar-se com a mesma dignidade e respeito frente a um esfarrapado ou a um sábio. Devo, enfim, falar sobre a gentidade de Paulo Freire, falando de sua formação e de sua obra e praxis. Contar sobre a vida de Paulo
Portanto, vai mais além do que uma simples história cronológica da presença dele no mundo. Devo falar sobre um homem que vem servindo de exemplo para a compreensão crítica da educação e da cultura, como táticas para possibilitar a concretização da estratégia maior pela qual tanto sonhou e lutou, a democracia autêntica, plural e universal. Há nas entranhas dos escritos de Paulo, advindas do modo como se fez homem educador, duas instâncias fundamentais na constituição desse seu ser, das preocupações que o fizeram deixar sentir as emoções que o mobilizavam para as ações éticas e refletir sobre estas e sobre os seus quefazeres entre nós, no e com o mundo. A primeira foi de aperfeiçoar as suas virtudes, que teve como inspiração e modelo a paideia grega. A segunda é a sua recifensidade, a sua maneira de ser gente, a sua gentidade profundamente arraigada na realidade e no modo de ser gente do Recife. Contraditoriamente, Paulo teve, pois, ao mesmo tempo, esse comportamento radicalmente recifense, metido nas misérias nordestinas e, por outro, pautado pela busca dos ideais da arete grega, o de educar as virtudes, mesmo que na Grécia Antiga estivesse voltado para a educação da aristocracia. Ambas essas influências encharcam, usando o termo dele, todo o seu comportamento e toda a sua teoria educacional. Realidades diferentes em espaço e em tempo, mas convergentes na humanidade contida na ancestralidade milenar e na historicidade recente, vivencial, que marcaram o seu corpo e a sua mente, que formaram uma unidade indissolúvel na busca para tornar os homens e as mulheres melhores, aperfeiçoá-los, torná-los mais virtuosos. Esse foi o caminho que Paulo intencionalmente buscou, com curiosidade epistemológica e com emoções verdadeiras, para a concretização da democracia através da educação e da cultura. Paulo entendia que as virtudes nascem com os indivíduos ou não, como uma simples tendência genética, que podem ser confirmadas ou negadas pelo tipo de educação recebida e pelo contexto social no qual vai se formando a criança, o adolescente e o adulto. Paulo nasceu com tendências a ter as mais importantes e nobres virtudes, as quais foram sendo aperfeiçoadas, deliberada e intencionalmente por ele mesmo, porque o ambiente familiar no qual cresceu e as possibilidades abertas socialmente lhes possibilitaram isso. A tolerância é em Paulo uma virtude da convivência humana. Abre aspas. A tolerância genuína não exige de mim que concorde com aquele ou com aquela a quem tolero, ou também não me pede que a estimule, que a estime ou a ou estime. O que a tolerância autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é diferente. O que a tolerância legítima termina por me ensinar é que, na sua experiência, aprendo com o diferente. Posteriormente, Paulo dirá: posso aprender até com o antagônico de mim, se me abrir como humanidade à experiência da autêntica tolerância. A amorosidade tem as seguintes conotações na teoria educativa de Paulo. O educador ou educadora deve criar um clima afetivo e de inquietação em sua sala de aulas que propicie aos estudantes a busca do conhecer com alegria,
em colaboração e sem competições, que estimule a aventura de criar e do recriar, com curiosidade epistemológica e rigorosidade científica. O educador necessariamente tem que amar o exercício do ato educativo. E, por fim, eles e elas, educadores, têm que gostar do que ensinam, os conteúdos programáticos da escola. A amorosidade não significa, na teoria de Paulo, a obrigação de amarmos igualmente a todos os nossos alunos e alunas, mas a respeitá-los e deles cuidar com equidade. A humildade autêntica, que nada tem a ver com humilhação, é a virtude que reforça e reafirma a tolerância e a amorosidade. A aceitação das dificuldades da vida, bem como os sucessos que possamos obter, sem lamuriarmos-nos e sem alardes de sermos um vitorioso. A humildade autêntica implica numa maneira de ser gentil e que nega a prepotência e a crença de se ser o ser que tudo sabe e que assim de ninguém aprende. A arrogância do educador não humilde reduziria, se fosse possível, a troca ensinar-aprender no reducionismo do só ensinar, de um só que sabe e na ignorância do outro e da outra. Paulo tratou a sua humildade, sobretudo a partir da divulgação do seu livro Pedagogia do Oprimido pelo mundo todo, quando a ele vinham pessoas e mais pessoas lhe dizer: professor, sua obra é genial, magistral, ela mudou a minha vida. Ao me dizer isso, Paulo comentava: se eu não tivesse tratado a minha humildade, teria me perdido. Teria perdido o meu endereço ontológico, o sentido para o qual tinha escrito esse livro. O maior exemplo da humildade de Paulo foi pedir insistentemente, durante toda a sua vida, que não o repetissem ou o seguissem, que o recriassem. Que o tomassem como referência, se quisessem, mas não ficassem nele, partissem dele para o fascinante mundo da criação e da recriação. Pois nunca pensou Paulo que tinha dito tudo ou feito tudo. A generosidade. Paulo pouco falou dela, praticou-a por toda a sua vida. Generoso ao ser solidário para com todas as dores, angústias e provações dos esfarrapados e vilipendiados, sem nunca ter sido hostil a qualquer pessoa de classes sociais privilegiadas. Meu marido depositou uma crença inabalável nos homens e nas mulheres. Por isso, nunca apontava defeito nos outros e outras pessoas. Dizia apenas generosamente: é uma pessoa que tem mais fragilidades do que grandezas. A coerência em Paulo foi uma das suas maiores preocupações com o seu próprio comportamento. Procurou ser coerente entre o que observava, apreendia, entendia, pensava, sistematizava e escrevia em seus textos e praticava na vida cotidiana. Nos alertava, entretanto, que não existe a coerência absoluta, que se essa existido, o mundo seria até monótono e sem graça. Dizia como critério de verdade, mas brincando, como dizemos no Brasil, ao mesmo tempo, para justificar os seus resvalamentos. A esperança em Paulo é mais do que um estado de espírito ou uma das virtudes teologais. Para ele, a esperança supera essas concepções, é decorrência de nossa inconclusão, da incompletude da existência humana. Ela faz parte, portanto, da nossa natureza ontológica. A esperança humana existe independentemente de que a queiram ou não os e as da espécie humana. Contraditoriamente, tampouco existiria sem os momentos de desesperança,
que, vividos em profundidade, refazem de forma diferente